Estão começando a gravar. Então, será que eu pus a... Não, desculpa pessoal, aqui tá errado, tá? A gente vai de potencial elétrico hoje, não é lei de Gauss não, tá? É, a gente mencionou no começo da aula passada que a gente tem duas propriedades do campo vetorial que nós olhamos que nos diz que nos consegue descrever completamente esse campo, tá? É, um deles é a lei de Gauss, né? Então, no caso do campo elétrico, né? A lei de Gauss, que a gente viu que se a gente tiver uma superfície fechada, o fluxo ao longo dessa superfície fechada é proporcional à carga interna a essa superfície. E a outra coisa que nós vamos olhar é o que a gente tem, né, em, em caminhos, né? O que acontece quando eu pego uma partícula, por exemplo, e eu ando com ela, né, ao longo de uma trajetória? Geralmente a gente são trajetórias, pode ser abertas ou fechadas, mas o conceito vem de trajetórias fechadas. É, em uma trajetória, e o que acontece, né, com essa partícula quando, né, ao longo dessa trajetória ela sente a presença de um campo elétrico, tá? Então essas duas coisas vão. Então essa semana a gente termina todos os conceitos necessários para a gente descrever o campo elétrico, tá? Então essa semana é a segunda parte. Então a primeira parte foi a lei de Gauss, a segunda vai ser essa do potencial elétrico, tá bom? De onde que vem, né, essa ideia de a gente ver trajetórias é, ao longo de um espaço, né, que tem a presença do campo elétrico? Vem da ideia de trabalho, né? Então, se eu tenho uma força, né, que atua no meu sistema, é, e eu tenho, por exemplo, a partícula em A, e eu quero levar ela a B, eu vou e ela vai sofrer forças, né, para eu levar ela de A a B. Eu tenho algo que é um trabalho realizado por essa força, né, que é dado por essa equação aqui. Então, dependendo do caminho, isso pode ser diferente, tá? Isso pode ser diferente. É, se a força, né, é conservativa, ela independe do caminho. Então, por exemplo, aqui, se eu for levar a partícula A de B e minha força é conservativa, eu posso usar esse caminho aqui que está passando aqui, né, por cima, ou esse aqui, ou esse até que faz laço. Eu teria o mesmo é, eu realizaria o mesmo trabalho, tá? Se eu posso realizar um trabalho, se independe da trajetória, eu consigo definir energias potenciais. Então vamos lá, vamos pensar em exemplos que vocês já viram em outras disciplinas de energias que são conservativas, né? São aquelas energias que eu, por exemplo, posso extrair do sistema, mas eu consigo facilmente colocar novamente. Então, o caso, por exemplo, de uma bolinha. Meu vídeo parou? Meu vídeo parou, né? Deixa eu voltar aqui. Perdi conexão com a minha câmera. Um segundo, pessoal.
Rapidinho, gente. Depois eu. Problemas técnicos aqui com a câmera. Voltou. A câmera perdeu comunicação com o meu computador. Beleza, tá de volta. Onde que eu estava então? Aqui. Se eu estou pegando a partícula de A a B e independe do caminho, eu consigo criar eu consigo descrever isso, né, a partir de uma energia potencial, né, porque só depende dos pontos, né, A e B, não depende da trajetória. Exemplos disso, por exemplo, a energia potencial gravitacional, né, que eu consigo, por exemplo, eu tenho uma bolinha que eu vou deixar ela cair, então a energia potencial é maior, né, quando está na parte de cima do que na parte de baixo, né? Tipo, uma altura maior do que uma altura menor. Então, mas eu consigo facilmente, por exemplo, voltar essa energia potencial se eu pegar a bolinha e levar ela até o ponto inicial dela. Se eu fizer isso, veja que eu posso fazer qualquer movimento que eu não vou ter diferença, né, nessa energia potencial. A força elétrica, tá, é uma energia, é uma força, a força de Coulomb, né, a força elétrica, é uma força conservativa e a gente vai demonstrar isso, tá? Aqui, então, a gente pode definir a força, né, substituindo a força aqui pela lei de Coulomb, né, a definição do campo elétrico, né, Q0 e o Q0 sai da integral. E veja que eu posso definir aqui uma integral, né, entre A e B do campo elétrico. Veja que não é mais uma integral da força, é uma integral do campo elétrico. E do mesmo jeito a gente pode definir uma energia potencial elétrica, né, dado por isso aqui. Lembrando que energias, né, são definições, a gente geralmente define elas a partir de diferenças de energias, né? A gente pode, por exemplo, definir que A é zero e aí a gente vai ver qual que é a energia em B relativa a A, né? Então a gente geralmente tem algo que define um ponto zero, alguma coisa assim. A gente vai ver isso também depois. Então, a gente define a energia potencial elétrica dessa maneira. Ok. Veja que a gente tem uma parte aqui que não depende de Q0, que não depende da partícula que está saindo de A e chegando a B, que é essa parte aqui. Essa parte aqui, tá, é que nós vamos chamar de potencial elétrico, tá? Não energia potencial, só potencial elétrico, tá? Que é, caso eu tenha uma presença de campo, eu vou ter um potencial entre dois pontos, né? Eu tenho o espaço aqui com campo elétrico, eu posso definir a diferença de energia de potencial entre esses dois pontos, sendo a integral de caminho entre os pontos vezes o campo elétrico, que é essa notação aqui, tá? Veja então que as definições são bem parecidas, né? E veja também que o potencial elétrico está para o campo elétrico igual a energia potencial elétrica está para a força elétrica, né? É como se eu tivesse uma carga de prova para calcular o campo elétrico. Mas se eu não tiver essa carga, eu tenho potencial elétrico. Então, caso tenha uma carga no ponto A, eu vou ter um potencial tal, né? Caso eu tenha uma carga A e queiro levar essa carga A a B, o potencial elétrico é dado por essa forma. Geralmente,
tá? A gente define que o potencial elétrico é zero no infinito, tá? Que é onde o campo elétrico é sempre zero, né? Se a distribuição de cargas não vai até infinito, né? Que isso gera energia infinita para a gente colocar, né? A distribuição de carga. A gente precisa de energia infinita, é uma aproximação, mas eu estou com uma distribuição de cargas próximo de mim, no infinito, o campo elétrico vai ser zero, porque ele sempre cai com o quadrado da distância. E aí a gente geralmente define o potencial igual a zero no infinito. Então, quando a gente quer, por exemplo, a gente geralmente define o potencial num ponto P, sendo o potencial do infinito até o ponto P. Então a gente traz, por exemplo, em caminhos, por exemplo, saindo do infinito aqui e indo para cá, para o ponto P, entendeu? Então a gente faz esse tipo de coisa. Alguma dúvida até aqui, gente? Esperando um pouquinho. Esse vetor L é o quê? Tá? A gente vai fazer um exemplo e vai ficar mais claro. Ele é um infinitesimal da tangente de uma curva. Tá? Mas só mencionando. Ele é como se fosse... Se eu tivesse picotando o meu caminho, né? Em pequenos infinitesimais. E aí o dl é isso. E a direção desse dl é para onde a direção que eu estou calculando nesse caminho. Então, se eu estou saindo de A a B, né, eu vou ter um dl aqui, né, um dl aqui, e a direção desse dl é dado para baixo por tangencial a esse ponto, devido que eu estou saindo de A e chegando a B. É isso, tá? A gente vai ver algumas continhas, aí eu acho que vai ficar mais claro. Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo para ficar mais claro, né? Igual a Ana Cláudia mencionou, o que é o DL, aí por um exemplo vai ficar bem claro. Vamos pegar um sistema onde eu tenho um campo elétrico na direção x constante, tá? E eu estou pegando a bolinha, a carga minha, tá? E eu quero levar de A a B, tá? Mas eu não quero fazer a conta para uma carga específica, tal. Por isso que a gente usa o potencial elétrico. Então a gente vai calcular a diferença de potencial elétrico entre A e B. Que aí, se eu souber a carga, né? Se eu colocar uma carga em A e quiser trazer para B, é só multiplicar pela carga que eu tenho a energia que eu vou precisar, né? A diferença de energia, a energia que eu vou precisar para pegar uma carga em A e levar a B, beleza? Ok. A gente pode calcular. Lembra que a gente pode pegar um caminho qualquer que sai de A e vai para B. Como nós não somos loucos, vamos pegar caminhos que são fáceis de fazer essa conta, tá? Um dos caminhos que é bem simples a gente fazer essa conta é o caminho ACB. Por que esse caminho ACB é interessante? Veja que para a conta em AC, a gente tem que a direção de todos os pontos do caminho, né? Lembra que os infinitesimais, né? Igual eu defini os DLs, tá? A direção que eu preciso percorrer
sempre está paralelo à direção do campo. Isso facilita a nossa conta. Tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu campo E na direção X. E como é que é o DL dessa curva? É dx na direção X. Conseguiu visualizar isso, gente? Que essa curva aqui, ó, de A a C, é uma curva de dx na direção X? Esse DL? Ficou claro por que é isso? Tá? Então, a curva em AC é essa. E aí a gente tem a curva em CB. Tá? Então, essa que eu mencionei foi essa aqui, ó. Essa parte aqui da equação. Então, eu vou de 0 a D, x dx. Né? O x versor vezes um dx. Como isso está na mesma direção, isso aqui é 1, né? É como se eu estivesse integrando dx. Tá? Agora vamos ver essa parte aqui, de C a H. Então eu estou indo de H, de C a B, andando em Y, tá vendo? Então se eu estou andando em Y, a direção que eu estou andando é em Y. E o infinitesimal é dy. Só que o campo está em X. Logo, o versor X escalar a direção dy, y, né? Isso aqui é zero. Sobrando só essa integral. Sobrando essa integral, nós temos que isso aqui, né, esse versor cancela com, né, a direção é a mesma, então sobrou só dx, integral de dx. Então, integral de dx de 0 a d é d. Né? Então, isso deu um ΔV de menos E0D. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa conta? Algum ponto que não ficou claro para vocês? Beleza. Vou fazer a conta então agora. A Vitória tá. Um segundo, gente. Por que sempre fica negativo? Tá? Pensa o seguinte: se eu tiver a partícula A em B, uma carga em A, e eu vou levar em B, veja que eu vou ter que gastar energia para levar ela de A a B, ou eu vou ter que só meio que deixar ela cair, né? Deixar ela se movimentar mais ou menos livremente pelo campo. Né? No caso específico aqui, é meio que deixar livremente. Né? Veja que a força elétrica é na direção do movimento. Tá? Se é na direção do movimento, quer dizer que eu não preciso gastar energia para sair de A e levar a B. Tá? Porém, se eu tiver que sair de B e levar A, isso aqui muda, né? O ΔV muda. Aí vai ficar ED. Veja que eu estou fazendo um movimento contra o campo. Contra o campo. E se eu estou fazendo um movimento contra o campo, eu tenho que fornecer energia para voltar para levar o B de A, né? Eu tenho que fornecer alguma coisa, eu tenho que efetivamente empurrar a partícula de volta para A. Então, por isso que se eu sair de B para A é positivo, mas se eu sair de A para B é negativo. Ficou claro?
Isso, isso vai depender da movimentação, né? De como que eu estou fazendo, de como que eu estou fazendo essa movimentação, de A para B. O campo que está de A para B é o campo que está fazendo o trabalho, né? O trabalho, porque nessa direção movimentar em Y é igual, né? Não tem trabalho nenhum sendo realizado, não tem força. Então de A para B, o campo, faz trabalho, então é negativo. Se é de B para A, eu tenho que fornecer energia para o sistema, né? Eu tenho que realizar trabalho para tirar a partícula de B e ir para A. Aqui é como se eu estivesse subindo uma bolinha, né? E de A para B é como se eu estivesse soltando uma bolinha. Tá? O Joaquim perguntou, você pode repetir sobre a última integral, a integral em y, né? Que você está dizendo. Tá? O que tem a integral em y? Tá? Por que eu considerei ela nula? Tá? Pensa o seguinte, se eu for definir uma direção desse caminho, eu estou saindo de C para B. Então a direção de C para B, né, é na direção Y. Por isso que eu estou colocando um vetor aqui, ó, em dy, tá? Na direção Y. Mas o campo está na direção X. Então esse produto escalar é sempre zero, independente do ponto da minha curva. Então é isso que eu tô. Por isso que deu zero. Tá? É por causa do produto escalar. Tá bom? Beleza. Então vamos fazer a conta agora usando outro caminho para ver o que dá. Tá? Então, na conta anterior, eu fiz o caminho A a C, C a B. Agora a gente vai pegar uma reta, tá? A conta vai ser assim, a gente vai pegar uma reta que liga A a B. Tá? Essa reta tem um comprimento ΔR. Não vou definir o que é esse ΔR. Tá? A distância é fácil, a gente sabendo DIH é fácil calcular o ΔR. E ela tem uma inclinação θ. Ótimo. E aqui eu estou definindo essa direção como sendo R. Tá? Eu estou definindo a direção aqui que liga A a B como R. Tá? Então vou fazer a conta. Eu estou ligando de A a B. Substituir o campo elétrico. O E0 é uma constante, sai da integral. Sobra dentro da integral o versor x, que é o produto escalar. O produto, tá? E eu estou integrando ao longo dessa reta. Então eu estou chamando de dr. Esse dl, né? Eu estou chamando de dr agora. Porque eu estou integrando ao longo desse segmento de reta que liga A a B, que eu chamei de ΔR. Tá? Beleza. Quem que é o produto escalar dessas duas coisas? Quem que é o produto escalar? Né? É o produto escalar de x por r aqui. E isso é o cosseno do ângulo θ. Né? Lembra que se eu tenho dois vetores, né? Então eu tenho um vetor aqui, né? Eu tenho por θ, né? Eu tenho que o produto, se esses são versores, né? Que a norma é igual a 1 dos dois, o produto interno, né? O produto escalar entre eles é cosseno θ. Por isso que eu pus esse cosseno θ aqui. Tá bom? Então esse cosseno θ aparece por causa disso. Beleza? Ficou claro de onde que vem esse cosseno θ?
Ficou claro por que eu estou integrando em dr, não em dx, não em dy? A parte do cosseno é o seguinte, ó. Eu tenho esse r, essa distância r, e eu tenho aqui o versor x, né? Distância não, direção. Se eu fizer o produto escalar de r escalar x, o que que isso dá? O que que é isso? Não é o cosseno de θ? É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse produto escalar. R escalar x. R escalar x é o cosseno de θ. Tá bom? Beleza. E aqui, veja que eu estou integrando de 0 a ΔR. Né? O cosseno de θ, por ser uma reta, ele é constante. Então a gente pode tirar da integral também. Né? Então, resolvendo essa integral, vai ser E0 ΔR cosseno θ. Agora eu posso pegar o cosseno θ e substituir, sabendo, né, as razões aqui. O cosseno θ é d sobre ΔR. Os ΔRs, né, cortam, dando exatamente a mesma o mesmo resultado que nós encontramos anteriormente, tá bom? Então veja que a gente mencionou, né? Se a força independe do caminho que nós escolhemos para fazer a conta, quer dizer que a força é conservativa, né? Eu consigo definir um potencial elétrico, uma energia potencial elétrica para o sistema. Então a força, né? Então a gente fala que o campo elétrico é conservativo e nós conseguimos definir um potencial para ele, né? Então a gente consegue, veja que a gente consegue associar um escalar a ele. É isso que eu estou querendo dizer. Então o, 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 o campo elétrico é uma grandeza vetorial, então para calcular ele, como vocês viram nas duas últimas semanas, pode ser um pouco complicado devido a, a ele ser uma grandeza vetorial. A gente tem que sempre dividir as componentes, tal, essas coisas. Quando a gente define um potencial elétrico, a gente pode usar o potencial elétrico para calcular o campo, né? Para saber essas coisas. E a gente sabendo o campo, a gente consegue saber o potencial. Então essas coisas são. A gente consegue ir de um e sair para outro e vice-versa. Tá? A partir desse exemplo que eu dei, tá? Vamos pensar que a gente quer calcular o potencial elétrico no ponto P, dado que a gente tem uma, uma densidade de carga, uma carga pontual mais aqui na gerando um campo elétrico. De qual desses caminhos vocês acham que é mais fácil a gente calcular o potencial elétrico no ponto P? Tá? Lembrando que a gente vai no ponto P. Calma, 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 eu vou colocar aqui a enquete. Não precisa responder pelo
Vou dar mais 10 segundinhos, mais da metade da turma já votou. Beleza. Então a maioria votou no amarelo. Eu vou tirar aqui porque a enquete ficou em cima da figura. Tá? Vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que eu comentei com vocês é importante, é mais fácil nós calcularmos o potencial elétrico se os nossos caminhos são paralelos ao campo. Então, se o caminho que eu estou fazendo é paralelo ao campo, nós é um bom caminho. Então, isso descarta o azul e descarta o verde. Tá? Então, sobrando o vermelho e o amarelo. Se nós formos pensar agora no amarelo, qual que é o campo elétrico na partícula? Tá? Eu não estou pensando no potencial elétrico de levar essa partícula de P, da origem até P. Tá? Eu estou pensando que essa partícula está gerando campo elétrico e eu quero saber o potencial em P. Né? De alguma maneira. Se eu calcular do amarelo, eu tenho que o campo elétrico é infinito na partícula. Né? Então tem uma descontinuidade aí que me dificulta fazer essa integral. Então, a resposta nessa situação, errei com você, é o vermelho, tá? Que eu sei quanto que é o campo elétrico no infinito. É zero. É zero. Então é um ponto que eu tenho um campo elétrico finito e eu sei qual é esse campo elétrico. Logo, eu vou usar esse ponto elétrico como minha referência, né? Como mencionado anteriormente. E aí eu calculo até o ponto P. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? É igual essa equação aqui. Eu estou saindo do infinito e indo até o ponto P. E nos dois casos, né, tanto saindo do infinito e indo para o ponto P, quanto saindo da partícula e indo até o ponto P, nós temos que as direções de dl e r são na mesma direção do campo, o que facilita muito a conta. Por que é saindo do... O Joaquim está perguntando, por que é saindo do infinito e não ao contrário? Porque no infinito a gente tem certeza que o campo é zero. Né? Então, o campo igual a zero é um campo definido. Eu tenho o campo definido no infinito. Ele é zero. Já em cima da partícula, o campo definido, o campo não é definido, porque ele é infinito. Infinito não é definição, infinito não é um número. Né? É infinito. Então, isso dificulta saber fazer essas contas. E aí a gente vai ver, vai ter um campo infinito menos algo que é algo finito. Isso não me define o VP. Né? Eu vou ter que VP é igual a infinito. Se eu calcular do zero até o P. Então eu não consigo definir dessa maneira. Então, usar pontos onde o campo é infinito, que é em cima da partícula, não é interessante para essa conta, porque infinito mais uma constante ainda fica sendo infinito. E aí eu não vou conseguir descrever o meu
o meu potencial. Ficou claro, gente? Beleza. Vou tocar o barco. Tá? Isso é legal que a gente consegue definir o potencial elétrico usando aquela conta, né? De definir fazendo a integral aqui em vermelho, eu consigo definir o potencial elétrico gerado por uma carga em um ponto P qualquer, a uma distância R. Então eu faço a conta, né? E escalar dl, o E é o campo elétrico de uma carga, que é Q sobre 4πε0, 1 sobre R2. Lembre que aqui eu estou usando 1 sobre 4πε0, né? Que é aquele KE. Lembra da equivalência, tá? Eu geralmente prefiro usar 1 sobre 4πε0, isso é costume, tá? Mas se vocês preferirem usar KE, é tranquilo, sem problema nenhum. Então eu tenho que o dl, nessa situação, né, integrando do infinito até o ponto P, né, seguindo a trajetória em vermelho, eu vou ter que integrar em dr, o que me dá, né, dois versores, né, a direção do R e a direção do dr é igual. Então, é como se o produto escalar não existisse. Integrando isso, eu vou ter que o Vp é igual a Q sobre 4πε0 1 sobre R. Tá? Aqui, só uma coisa. Nessa equação aqui, está faltando um sinal de menos. Tá? O sinal de menos aparece quando eu resolvo a integral. Né? Porque vai aparecer menos 1 da integral. Quando eu resolvo a integral. E aí o ponto P está uma distância R da carga, então eu tenho que Vp é Q sobre 4πε0 sobre R. Veja como que é mais interessante, né? A princípio é mais fácil usar potencial elétrico do que campo elétrico. Se eu fosse calcular, por exemplo, a distribuição de cargas, né, o campo elétrico de uma distribuição de cargas desse jeito aqui, em um ponto P, se eu estiver calculando o campo elétrico, eu tenho que me preocupar com os vetores, as direções que o campo está. Se eu estou pensando em potencial elétrico, eu não preciso pensar nas direções, é só as distâncias. Então, por exemplo, nessa casa aqui, eu tenho a soma de todas as cargas, que é I sobre RI, né? Onde esse I aqui é o índice 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu somo sobre todas as cargas. Então veja que para distribuições de cargas é bem mais fácil nós calcularmos o campo, ao invés de calcular o campo elétrico, calcular o potencial elétrico. Tá? Alguma dúvida? Então veja aqui que esse aqui é o potencial elétrico, tá? Então, de um conjunto de cargas discretas. Tá? É interessante pensar também, agora eu calculei o potencial elétrico. Eu posso, por exemplo, calcular qual que é a energia que eu preciso gastar para sair do infinito, pegar uma carga do infinito e levar ela até esse ponto. Uma carga Q0. Então, o campo, a energia potencial elétrica vai me dar isso. Né? E quem que é a energia potencial elétrica? É simplesmente a carga que eu estou movimentando ao longo do espaço vezes o potencial elétrico, né? A diferença de potencial ou potencial elétrico no ponto. Nesse caso aqui eu estou tirando a carga do infinito e levando ao ponto P, então é só o potencial do ponto. Porque eu estou saindo de um lugar que o potencial é zero. Né? Então,
Se eu for ver, substituindo aqui, vai ser o potencial, né, a soma do potencial de cada uma das cargas, né? Então, eu tenho que a energia potencial elétrica num ponto P, né, para uma carga Q0, vai ser Q0 vezes o potencial elétrico daquele ponto. Se eu substituir o campo elétrico, o potencial elétrico aqui, nós temos essa equação aqui de baixo, tá? Que é uma equação que a gente pode usar, por exemplo, para calcular a energia potencial elétrica de um ponto. Então veja que é bem tranquilo, em especial porque nós não precisamos preocupar em decomposição de vetores, tá bom? Ficou claro para vocês isso? Podemos continuar? Beleza. É todo movimento dentro de um campo elétrico que a gente precisa de realizar trabalho? E a resposta é não, né? Por exemplo, o exemplo que a gente deu lá, o primeiro exemplo, vocês lembram que a gente movimentou a carga em Y somente e a gente viu que o trabalho realizado é zero porque o campo elétrico é perpendicular à direção do caminho, tá? Então existem regiões que do espaço que eu não realizo trabalho, né, para movimentar a partícula. Isso implica que a diferença de potencial entre dois pontos, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, tá, e esse ponto aqui, eu consigo ligar uma reta entre eles. Se eu consigo ligar uma reta entre eles e todos os pontos dessa reta é perpendicular ao campo, quer dizer que a diferença de energia potencial vai ser nula, né? Eu não tenho trabalho aqui, né? Então a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é zero. Beleza? Eu consigo definir o conjunto de pontos que formam, que tem o mesmo potencial, tá? A gente consegue sempre formar planos, formar superfícies que vão ter potencial igual, tá? Então, por exemplo, aqui nessa situação aqui, eu tenho um campo elétrico constante, eu vou definir planos, tá vendo? Que são esses pontilhados. Esses planos, se eu movimentar a partícula ao longo desse plano, a diferença de energia potencial elétrica é zero, o potencial é zero, logo o trabalho realizado é zero. Então eu posso movimentar livremente a partícula sem realizar trabalho. Tá? Já por exemplo, distribuição de uma carga, lembra que o potencial elétrico também depende só da distância. Depende da carga e da distância. Então, se eu pegar superfícies que têm a mesma distância da minha carga, eu vou ter que elas são equipotenciais. No caso aqui, como são distâncias, né, a superfície equipotencial a um ponto, equidistante a um ponto, são esferas. São esferas concêntricas, né? Então cada esfera dessa vai ter um potencial distinto, tá? Aqui, para uma situação de dipolo, né, que é uma carga positiva perto de uma carga negativa,
nós temos, por exemplo, outros tipos de superfície. Aí são mais complicadas. Veja que tem um plano equipotencial aqui, mas tem, por exemplo, outros superfícies que são superfícies circulares, né? Elas são meio esféricas, meio aboloadas, né? Mas não concêntricas a nenhuma das duas cargas, né? Elas são meio distorcidas, mas elas também são superfícies equipotenciais. Isso quer dizer que eu levar uma carga, então, por exemplo, se eu pegar uma carga aqui e quiser levar ela para cá, parece que vai ser que eu vou precisar de trabalho, mas na realidade não, porque eu posso andar ao longo da minha superfície equipotencial, tá bom? É importante ressaltar que as superfícies equipotenciais não se cruzam, porque cada uma delas tem um potencial distinto. Então, elas nunca vão ter, nunca vão se cruzar, elas não se tocam, tá? Elas não se cruzam. Elas sempre vão estar tipo assim. Tá? Ficou claro essa parte da superfície equipotencial? Geralmente a gente consegue definir essas coisas, tá? Para qualquer sistema que a gente consegue definir uma energia potencial. Pensa o seguinte: se eu tenho uma partícula a uma altura h, ela vai ter uma energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional. Então, para eu movimentar ela de baixo para cima, né, eu vou ter que, ou eu estou realizando trabalho, ou a força está realizando trabalho. Né? A força vai realizar trabalho, né? Então eu tenho que ou fornecer energia, tirar energia para descer ela, ou fornecer energia para subir. Porém, se eu movimentar ela mantendo a altura, eu não estou realizando trabalho, né? Logo, a gente pode definir, por exemplo, um plano que vai ter a mesma energia potencial elétrica. Aqui é isso que a gente está chamando de superfície equipotencial. É essa superfície onde, caso uma partícula esteja lá, ela consegue viajar sem sofrer trabalho do campo elétrico. Tá bom? A gente viu que, se nós soubermos o campo elétrico, nós podemos calcular a energia potencial. Se nós temos uma distribuição de cargas, nós conseguimos calcular o campo, o potencial elétrico, né? Porém, a gente também pode calcular o potencial elétrico primeiro e depois calcular o campo elétrico a partir do potencial, tá? Então, vamos para um exemplo aqui e as superfícies equipotenciais vão nos ajudar, tá? Suponha que eu tenho duas superfícies equipotenciais V1 e V2, tá? Então, para eu sair de V1 e ir para V2, eu vou ter um ΔV. Beleza? E aqui eu estou escrevendo aquela integral, né? Eu não estou escrevendo a integral, eu estou só considerando que essas coisas são muito pequenas, então vai ser só o produto. Então, o que vai ser o meu ΔV? Vai ser a diferença de potencial, a diferença do campo elétrico nas superfícies, né? E1 e na superfície E2, né? E o caminho que eu vou percorrer, o caminho que eu tô, aqui os campos elétricos estão em vermelho, e o caminho que eu vou percorrer está em verde, que eu saio
da superfície equipotencial V1 e vou para a superfície equipotencial V2, ligado aqui por delta R. Né? Aqui eu tô, o N é o versor normal a essas superfícies. Tá? É normal a superfície. Como elas são muito próximas, eu posso considerar que esse versor é o mesmo. Tá? É praticamente o mesmo. Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por dr tudo. Dr é um número. E eu vou multiplicar por dn, pelo versor n, dos dois lados. Tá? Então, o que vai acontecer? N escalar n é 1. Beleza, eu cancelo 1, vai ficar só na direção E. E do outro lado vai ficar o Nzinho. Então, ΔV sobre ΔR na direção N é igual ao meu campo elétrico. Se eu transformar essas coisas aqui, tá, em infinitesimais, eu vou ter que o campo elétrico, né, vai ser as derivadas. Ó, aqui está errado, tá? Aqui é y. Desculpa, aqui é y. Aqui é y. Errinho aqui, tá? dv dy. Então, se o campo elétrico vai ser menos as derivadas parciais de cada uma das componentes vezes o versor daquela componente. Então, por exemplo, se eu tiver esse n na direção x, isso aqui, esses dois vão dar zero, logo vai sobrar só esse aqui, na direção x. Tá? Então a gente vai ver que a gente consegue, a partir dessa equação aqui, calcular o campo, o potencial elétrico, e encontrar o campo elétrico. Ficou claro para vocês? Que é y. Então, nós temos uma maneira de calcular o potencial a partir do campo elétrico, que é dado dessa forma aqui, né? Que é a integral de caminho que nós calculamos. Ou, se a gente tiver energia, é ΔU sobre Q0. Né? Q0 sendo aquela carga de prova. Né? Nós também podemos calcular o campo elétrico a partir do potencial usando, né, a derivada, fazendo a derivada do potencial elétrico. Essa notação aqui, tá, com esse triângulozinho aqui, esse triângulozinho se chama nabla, tá? É uma notação compacta para essa derivada aqui, essa derivada direcional, tá? A gente chama isso aqui de gradiente, tá? O gradiente do potencial elétrico é o campo elétrico. Tá? Aí lembrando só que o potencial elétrico é uma grandeza física que tem também uma unidade que a gente é até bastante familiarizada, né? Que é o volt, que é definido como joule por coulomb, né? E a gente considera que o campo elétrico, né, é a variação do potencial elétrico no espaço. Veja que essa derivada, né, nos diz isso. Então, se eu tenho potencial elétrico, o campo elétrico é essa variação do potencial ao longo do espaço. Como essa variação tem uma direção, né? Por exemplo, o potencial está variando na direção x. Logo, então, o campo elétrico está apontando na direção x. Tá?
a gente, então, só para lembrar, né? Então a gente tem o potencial elétrico, a gente pode calcular a partir do campo elétrico. A gente também pode calcular a partir da energia potencial elétrica. E nós também podemos calcular o potencial elétrico a partir, sabendo a distribuição de cargas, né? Aqui é de uma distribuição de cargas contínua, tá? Logo, o que nós vamos ter? A gente pode pegar um delta Qzinho, né, e calcular no ponto P. Logo, o que nós vamos ter é que o potencial desse ponto P vai ser a soma de todos os pontinhos ao longo da minha distribuição de cargas, né? Então eu tenho isso aqui, né? Substituindo o meu potencial elétrico de uma carga só. Se nós formos diminuindo esse cubinho, né? O I tendendo a infinito, então o delta Q tende a zero, né? Ele tende ao infinitesimal dQ. O que nós temos é que o potencial elétrico pode ser dado dessa maneira. Essa integral é uma integral que nós vamos calcular por toda a nossa distribuição de cargas. A gente vai fazer um exemplo posteriormente para ficar claro isso. E qual que é a energia potencial desse ponto? Né, ponto P. É só multiplicar por Q0, que é a carga que eu estou trazendo para esse ponto aqui. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa? Aqui eu passei rápido porque essa conta nós fizemos muito parecida para o campo elétrico, né? Que a gente calcula o campo elétrico de uma distribuição de cargas, né? A partir de uma distribuição de cargas contínua. Vamos lá. O potencial de um anel carregado, tá? Vamos pegar um anel aqui, tá? Um anel de raio A, e eu vou dizer que a distribuição de carga dele, tá, é uniforme. Aqui nem tem tanto problema deixar que não é uniforme, mas vamos dizer que é uniforme, tá? Ela é uniforme. Beleza. Então, qual que é o potencial elétrico no ponto P? Tá? Então, como é que a gente faz? Vamos calcular, né? Vamos montar o problema considerando só um dQzinho e depois nós integramos na carga, né? Da carga total, substituindo a densidade de cargas, então, caso seja necessário. Então, nesse dQzinho, eu tenho que a distância desse dQzinho a um ponto P é raiz quadrada de x2 mais a2, né? Que é o meu Rzinho, né? É a distância. Veja que nessa situação nós temos que para qualquer ponto desse anel a distância vai ser a mesma ao ponto P, né? Porque a gente está passando pelo eixo de simetria do anel. Então, o R sai da integral. Ele sai da integral. Então, vai sobrar só a integral de dq. Integral de dq, sem nada perto, é a carga total. Então, nós temos aqui o potencial elétrico gerado por uma distribuição de cargas uniformes ao longo de um anel. Beleza? Legal. Calculamos o potencial. Veja que as contas são mais simples, porque a gente não precisa preocupar com as direções, né? Geralmente aqui, quando a gente faz essa conta,
a gente teria que preocupar, se a gente fosse fazer a conta pelo campo elétrico, a gente tem que preocupar que as direções, né? Por exemplo, o campo elétrico aqui está numa direção que não está só em X, né? Tem outros componentes, aí a gente tem que pensar na simetria do problema, que aí vai ter um daqui aqui desse outro lado, que vai cancelar. Vocês lembram desse exercício, né? A gente resolveu ele também. Beleza. Então veja que é um pouco mais complicado pensar nisso. Mas se a gente quiser saber o campo elétrico a partir do potencial elétrico, a gente consegue saber o campo elétrico, que é só fazer a derivada. Nós, pela simetria do problema, nós sabemos que o campo elétrico é só na direção x, nesse ponto. Então a gente precisa só calcular a derivada na direção x. Nessa situação específica, o meu potencial elétrico só depende de x, do jeito que a gente calculou, por causa do eixo de simetria. Então, se a gente considerar as derivadas em y e z, também vai dar zero, né? Então aqui tem duas formas de pensar nesse problema. Na simetria do problema, que aí você sabe qual direção que o campo elétrico está, ou você pode só considerar e já fazer a conta que a derivada em y e a derivada em z dessa situação é zero. Então, fazendo a derivada, ΔV, ΔX, na direção x, nós temos o campo elétrico, né? A derivada aqui desse raiz quadrada de x2 mais a2. Aí não é algo muito complicado, né? Derivar é bem mais fácil do que integrar, pelo menos eu acho. Então, nós temos essa aqui. Se vocês forem olhar a solução do problema anterior, vocês vão ver que a resposta obtida é essa. Porém, com muito menos conta. Com muito menos conta. Tá? Alguma dúvida? Não. Beleza. O potencial elétrico dentro de um condutor, tá? A gente sabe que o potencial elétrico, potencial não, me desculpa, o campo elétrico dentro de um condutor é nulo, tá? É nulo. Porém, o potencial elétrico não necessariamente precisa ser nulo quando o campo elétrico é nulo. Pense o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Se essa integral, né, de A a B, se eu tenho um ponto é nulo e o outro não, então isso vai dar um ΔV, né? Vai dar um V constante. Se o E é zero, né? Se o E é zero aqui, isso aqui é uma constante, né? Vai aparecer mais. A integral aparece sempre uma constante, né? A gente geralmente desconsidera ela, mas existe a constante. Então, como o campo elétrico é zero dentro de um condutor, isso implica que eu movimentar uma carga de um ponto a outro dentro do condutor não realiza trabalho, né? Eu não preciso realizar trabalho para movimentar uma carga dentro de um condutor. Isso quer dizer que pontos dentro do condutor têm o mesmo potencial elétrico, tá? Então, se eu for pensar, por exemplo, no condutor aqui, né, de carga com uma distribuição uniforme,
de cargas, eu tenho que o campo elétrico é diferente de zero fora. Né? Aqui, ó, se eu pegar o campo elétrico, né? O campo elétrico é diferente de zero fora e ele é igual a zero dentro. Tá? Já o potencial elétrico, ele é diferente de zero fora, e aí você chega na superfície. O potencial da superfície é o mesmo dentro, porque eu movimentar uma carga que está na superfície para dentro do condutor, isso também não realiza trabalho. Tá? Então, e vice-versa, né? Eu tirar uma carga do centro para levar para a superfície também não realiza trabalho. Logo, nós temos que o potencial elétrico é constante, igual ao potencial da superfície. Tá? Então, por isso que aparece esse Rzão aqui, não Rzinho. Tá? Então, quando o campo elétrico é nulo, o potencial elétrico é constante, né? Em uma região. A gente considera que essa constante é nula somente quando a gente está falando do infinito, que o campo elétrico é nulo no infinito, e aí a gente considera que o potencial elétrico é zero no infinito. Tá bom? Ficou claro? Ficou claro isso aqui para vocês? Que o, o, o potencial elétrico dentro de um condutor é constante, não é nulo, é constante. Pode ser zero, se você definir como zero, mas geralmente a gente não define dentro de um condutor sendo nulo, a gente define de outra maneira, a gente define sendo o potencial da borda. Tá? Então, pessoal, com essa definição, tá, do potencial elétrico, aí agora a gente definindo para uma numa superfície, num caminho fechado, lembre-se que se o campo é conservativo, né, se a força é conservativa, o campo que gera essa força é conservativo, então uma integral de linha fechada também vai ser zero, porque a força é nula. Então, essas duas equações, a lei de Gauss e a lei, né, o potencial elétrico, né, definem as características do campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas. O que que isso implica? Isso implica que o campo elétrico é gerado por cargas, né, e ele gera uma força conservativa. Tá? Nesse ponto é o que vocês, para eletrostática, né, isso é sempre verdade. Então, se as cargas estão paradinhas, tal, a lei de Gauss vai me definir o campo elétrico, né, a partir das cargas, e o potencial elétrico vai me definir que esse campo é conservativo. Isso aí é suficiente para nós definirmos completamente o campo elétrico, todas as propriedades dele. Todas as propriedades são consequências dessas duas equações. Tá bom? Por isso que a gente considera que essas duas equações são as equações mais importantes da definição do campo elétrico. Tá? A gente vai ver as outras coisas de campo magnético, vai ver que o campo elétrico depende do campo magnético, mas quando a gente não está falando de campo magnético, né, não está falando de movimentação de cargas, essas duas equações é suficiente para a gente definir tudo do campo elétrico. Nós sabemos tudo do campo elétrico a partir dessas duas equações. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal?
é isso que eu queria comentar com vocês hoje, tá? É, espero que vocês tentem fazer a lista de revisão agora e tragam as dúvidas na quinta-feira, né? Para vocês, para a gente tirar. Aí a gente vai fazer uma dinâmica parecida com a dinâmica é, da quinta-feira passada. Eu vou resolver um exercício. A gente vai tentar resolver um exercício mais difícil juntos e também vamos tirar dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí e tenham pelo menos tido uma ideia agora, tentar fazer os exercícios tal, a partir do que foi dito aqui, né?